Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no dia 10 do 5, já há praticamente 3 meses, né? De quarentena, 3 meses em que as coisas estão bem diferentes de tudo que a gente já imaginava que estaríamos nesse mês. Vocês sabem que a gente estava preparando algumas coisas para esse primeiro semestre e esse final de semana nós iríamos fazer uma grande festa na nossa igreja, então as coisas foram bem diferentes de tudo aquilo que a gente imaginava, mas como é bom estarmos juntos aqui, ainda que online, para podermos aprender um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais na palavra de Deus. Então, sejam todos bem-vindos. Eu tenho visto aqui as pessoas entrando na nossa live aqui. É, eu estou usando um modelo diferente, um programa diferente aqui que eu descobri essa semana. Se por acaso tiver algum problema, tá bom? Vocês me dão um toque. Eu estou aprendendo com vocês a mexer aqui online nos na nossa lives aqui, né? Mas muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa escola dominical online. Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre como viver igual a Jesus. Então, sejam todos bem-vindos. Mas eu não poderia deixar de dar um bem-vindos e um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães da nossa igreja, as mães que estão assistindo essa aula aqui de manhã. Que Deus possa abençoar e sustentar a sua vida. É, eu estou tentando convencer a Aline. A Aline quer vir ler um texto bíblico aqui com vocês. Vamos ver se ela vem, né? Tímida, não gosta de vídeo, mas quem sabe ela pode participar com a gente aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, então, nessa nossa aula. Mamães, Deus abençoe muito a sua vida. A nossa escola dominical preparou uma lembrancinha para você que é mãe. Então, se por acaso você não pegou, se você ainda não recebeu essa lembrancinha, mande uma mensagem para a Aline para a gente poder levar para você, tá bom? Nós procuramos fazer para todas as mães ali da nossa igreja, que principalmente as que frequentam a escola dominical, mas fizemos para a nossa igreja. Então, se por acaso você não recebeu, dá um toque aí, tá bom? Bom, nós vamos aqui aprender um pouquinho mais sobre quem é Jesus e como que nós podemos aprender sobre Jesus, né? Como Jesus nos ensina a cada dia mais e mais. Então eu quero começar essa nossa live aqui orando por você, mãe, orando por todos que estão nos assistindo, para que Deus possa falar ao nosso coração aqui, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu cuidado na nossa vida. Continue a nos sustentar, Senhor Deus. Cuide da nossa igreja, cuide deste mundo, cuide de todos aqueles que estão nos assistindo. Que esse tempo seja realmente um recomeço, um tempo de refrigério para a nossa vida e que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a tua palavra, sobre o teu amor e sobre a tua graça, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado pelas mães, continue a sustentá-las, Senhor Deus, a trazer paz ao coração de cada uma delas, neste tempo difícil que nós estamos enfrentando, que tua mão poderosa possa estar com elas, dando sabedoria, dando discernimento em meio a todo esse caos. E também o Senhor acalme o coração daqueles que já não comemoram o Dia das Mães pela distância ou por causa do luto. Que tua mão poderosa possa confortar também esses corações, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos aprender um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais na nossa fé, perceber o que Deus pode fazer por cada um de nós. E eu quero dar alguns avisos. Perdão, dor de garganta. Queria dar alguns avisos para vocês. Hoje à noite, nosso culto, né, às 19 horas, e nós vamos conversar ainda sobre este tema. Deus ainda tem o controle sobre todas as coisas. E nós chegamos no nosso sermão 4, o estudo 4,
lidando com o desânimo, lidando com o desânimo. Então nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o desânimo, ok? E nós vamos ter aqui um momento especial. A Aline vai falar um Feliz Dia das Mães aqui, tá bom? Fala bom dia, Aline. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que saudades de todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja, para todas as nossas amigas mães. Que Deus continue abençoando grandemente todas nós. Eu esqueci. Aline, vem aqui. Ai, de novo. Vem aqui. A Aline falou e eu esqueci de pôr o vídeo dela. Ai, vou falar de novo. Feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja, para todas as nossas amigas mães. Que Deus continue abençoando grandemente todas nós. E eu tô morrendo de saudades. Valeu. Até! É muito tímida, mas ela conseguiu vir aqui dar um bom dia, Feliz Dia das Mães. E teve que falar 2 vezes, isso que é o mais legal, né? Como eu errei, ela teve que assistir, teve que falar 2 vezes aí. Tá bom? Obrigado, Li. Deus, Feliz Dia das Mães. Que Deus possa sustentar o coração de cada uma de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Bom, vamos lá então para nossa aula. Vamos aprender um pouquinho mais sobre aquilo que Jesus tem para falar ao nosso coração. Como eu disse para vocês, a gente vai perceber hoje à noite conversar sobre o desânimo, né? Sobre como Deus pode aliviar paz diante do desânimo da nossa vida. Hoje à noite, às 7 horas, a nossa live, um tempo de louvor e adoração a Deus, é um culto mesmo, ok? Hoje à noite é um tempo muito especial porque é um tempo de culto, tempo de adoração. Não que substitua a parte física, né, de estarmos lá juntos, mas como a gente não pode estar junto ainda, não negligencie esse momento na sua vida, né, que você possa realmente participar conosco às 19 horas, num espírito de adoração, num espírito de perceber o amor e o cuidado de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Vamos aprender um pouquinho mais. Nós temos conversado sobre este tema, aprendendo a viver como Jesus, aprendendo a viver como Jesus nos ensinou. E é muito gostoso o que Deus está falando ao nosso coração durante esse período, né? A gente pode aprender bastante um pouco mais sobre quem é Jesus, mas principalmente a forma como Jesus nos ensinou a viver essa realidade do fruto do Espírito, o fruto do Espírito, né? Então nós temos olhado para todos eles, temos olhado para cada fruto do Espírito. E esse texto, nosso texto base para nossa aula de escola dominical, é Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós estamos aprendendo um pouquinho mais uma nova forma de viver. Porque quando a gente vive com o fruto do Espírito, nós estamos vivendo como Jesus vivia. Se você prestar atenção, cada um dessas divisões, cada um dessa linha que Paulo coloca para nós aqui sobre o fruto do Espírito, ele está dizendo, olha, o fruto do Espírito é amor, e nós vemos muito amor em Jesus, alegria, e Jesus conseguia viver a vida de uma forma muito plena, muito espetacular. As suas parábolas, a forma como ele contava as coisas, era de muita alegria. E paz, que é o que nós vamos conversar hoje. Jesus está nos oferecendo essa verdadeira paz em nosso coração. Domingo que vem nós conversamos sobre longanimidade, né? Agora nós vamos já para outros, a partir do domingo que vem, para outros momentos assim de aprender sobre o fruto do Espírito. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre paz, exatamente essa realidade sobre o fruto do Espírito quando o assunto é paz.
Talvez você já ouviu muito isso, e hoje é Dia das Mães, e as mães já ouviram bastante isso, né, dos filhos. Ah, me deixa em paz, ô mãe, preciso de paz e sossego. Você com certeza já ouviu todas essas expressões comuns. O problema é que essas expressões, ela traz uma frustração para cada um de nós. Porque nós estamos dizendo, olha, eu preciso de paz, eu preciso de sossego. É porque nós não temos muita paz entre nós, né? Parece que a gente não vive essa paz muito em nós de uma forma muito plena, de uma forma espetacular, né? Então, vivemos, na verdade, em guerra. Seja uma guerra interna, seja por fatores externos, mas nós estamos o tempo todo em guerra. Por que nós estamos em guerra? Porque nós estamos experimentando uma vida cheia de caos, cheia de dificuldade, cheia de problemas. E durante essa nossa jornada de caos e dificuldade, de ansiedade, de coisas difíceis que tem trazido ao nosso coração, a paz parece ser algo que não existe. A paz parece ser algo que não faz parte mais da nossa vida. Então nós estamos vivendo num período de guerra, como eu disse, seja interna, seja externa. Mas Jesus, na sua bem-aventurança, ele nos ensinou uma grande realidade sobre o que significa viver essa vida. Ele diz assim: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque vão ser chamados de filhos de Deus. O que Jesus está dizendo aqui: bem-aventurado aqueles que buscam a paz, bem-aventurado aqueles que vivem em paz, bem-aventurado aqueles que experimentam a paz. Então, nessa bem-aventurança, Jesus oferece uma solução muito simples para este mundo que nós estamos vivendo. Jesus diz: olha, busque a paz. Feliz o que vive em paz. O que significa essa realidade é que quando nós experimentamos a paz, quando nós estamos vivendo a paz, nós somos felizes e somos chamados filhos de Deus. Por que Jesus coloca isso? Porque uma das características do Filho de Deus, uma das características daquele que é impactado pela realidade de Deus, é justamente a paz. Quando nós estamos buscando a paz a qualquer preço. O mundo que está buscando guerra, o mundo está buscando violência, o mundo nós estamos vivendo esse mundo tão polarizado no nosso país, e que o tempo todo, quando você abre o Facebook, o Twitter ou qualquer outra, o Instagram, qualquer outra rede social, você vê guerra. Você vê guerra. Guerra por vários motivos. E Deus oferece para nós uma paz que excede tudo, uma paz que muda tudo, uma paz que transforma todas as coisas. Mas o que significa de fato essa paz exatamente na bem-aventurança? O que significa essa paz? Exatamente essa palavrinha, quando Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é paz. O que significa essa palavrinha e o que ela pode nos ensinar aqui? A palavrinha paz, talvez você já saiba disso, cansado de ouvir essa palavrinha, ela é a palavra shalom. Eu sempre tenho usado o termo grego ou o termo hebraico, né, para cada fruto do Espírito. Então, o que significa exatamente essa palavra paz aqui na Bíblia? Shalom, ela não é apenas paz. Shalom, na Bíblia, significa bem-estar geral, ausência de medo e de necessidade e contentamento no relacionamento com Deus, com outros e com a criação. Olha o que significa paz na Bíblia. A palavrinha shalom, que você deve ter ouvido muito isso. Essa palavrinha, ela significa tudo isso. É estar bem, o seu interior em ordem, é ter o seu interior em ordem, ter o seu interior em paz, ausência de medo e de necessidade. O que ele está dizendo é que quando você está em paz, você não tem medo
você não se preocupa com o que está por vir. Isso fica claro quando nós lemos Mateus capítulo 6, Jesus diz, olha, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir, né? Então, está a ausência de medo e de necessidade, mas eu gosto demais dessa definição. Contentamento no relacionamento com Deus, com outros e com a criação. Então nós estamos felizes, estamos alegres, porque nós temos um relacionamento com Deus, com os outros e com a criação. Então a palavrinha Shalom, ela vem trazer essa realidade para nós, esse conceito maior para nós que significa muito mais do que paz, né? Nós temos alguns cristãos têm por tradição, né? Sempre quando encontram um outro diz, olha, paz, né? A gente ouve muito essa palavrinha Shalom, né? Mas qual o significado dela mesmo? O que ela representa para nós? Eu quero, para a gente entender o que essa palavrinha significa no fruto do Espírito, eu quero mostrar primeiro o que ela não é no fruto do Espírito, mas que ela tem um significado no Novo Testamento, para depois a gente olhar exatamente o que ela significa ali que Paulo está querendo nos ensinar. Paulo e toda a Bíblia apresenta para nós essa palavra de várias formas e em vários usos. Por exemplo, nós temos a paz que Deus fez. Shalom significa a paz que Deus fez. Como isso? Efésios 2, 13, 14 a 17 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz ao que estavam perto. O que significa a paz que Deus fez? Essa palavrinha Shalom, a paz que Deus fez, que não é isso que está no fruto do Espírito, ok? Essa aqui é uma paz que Deus fez. Deixa eu explicar algo para vocês. Em Gênesis capítulo 1 e 2, a Bíblia diz que Deus criou tudo e tudo foi muito perfeito. Quando chega a Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz para nós que nós pecamos, nos distanciamos de Deus, nos afastamos de Deus. O versículo 12 de Efésios 2 diz exatamente: antes éramos assim, mas agora, por causa de Cristo, nós encontramos a paz de Deus, pois Ele é a nossa paz. O versículo 14 diz, Ele é a nossa paz. O versículo 17 diz, Ele veio, e anunciou as boas novas de paz para vocês. Se você lembrar, no nascimento de Jesus, quando os anjos olham para aqueles homens no campo, que eles veem uma grande luz e vem um anjo e eles ficam assustados, o anjo diz assim para ele, olha, paz seja com vocês. Paz, porque eu anuncio a boas novas de paz. Então, o que significa? A paz que Deus fez é justamente a paz que Cristo Jesus alcançou na cruz por cada um de nós. Então, quando eu digo Shalom, eu posso falar da paz que Deus fez. A paz que Deus ofereceu para nós por causa de Cristo. Aqui Paulo está falando da paz definitiva alcançada pela obra de Deus por meio de Cristo na cruz. Algo que Deus fez por nós. Algo que Deus ofereceu a cada um de nós. Mas também nós podemos olhar para essa paz, não só a paz que Deus fez através de Cristo Jesus, mas nós podemos olhar para essa paz que Deus dá. Ou seja, a paz que Deus oferece para cada um de nós. Romanos 5, ainda eu estou usando Paulo bastante aqui. Romanos 5 diz assim, tendes sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. A paz que Deus fez, Shalom, é a paz alcançada a partir da cruz de Cristo. A paz que Deus dá é a paz
que Deus ofereceu a cada um de nós, que Deus oferece para a nossa vida quando estamos em meio ao caos. É a mesma paz que Paulo também vai dizer em Filipenses 4, que a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que traz tranquilidade, é uma paz com Deus, uma paz que enche a nossa vida, uma paz que domina completamente a nossa história. Então, quando cremos em Jesus, que Ele morreu pelos nossos pecados, nós temos a paz que Deus fez através de Cristo. Mas nós passamos a ter um relacionamento com Deus. Isso é interessante porque quando eu olho para a nossa vida e vejo esse tempo de pandemia e esse enclausuramento que nós estamos vivendo, ficar dentro das nossas casas, não poder sair, tudo isso nos assusta de uma tal forma. A Aline tentou esconder a minha caneca, viu, para eu não usar hoje de manhã, mas eu achei, tá bom? Perdão. Essa paz que nós encontramos em Jesus e a paz que Deus dá é que em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, Deus oferece uma paz que nós não entendemos, mas que muda completamente a nossa vida. Eu estou dentro de casa, não podendo me reunir como igreja, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus vai cuidar de tudo. Então perceba aqui que é a paz que nós alcançamos por causa do relacionamento que nós temos com Deus. Isso você pode dizer duas coisas: paz com Deus, ou seja, uma paz de coração, paz de consciência, ausência de culpa e de medo. Paz com Deus. E uma paz de Deus, uma firme confiança no cuidado paterno de Deus, um viver sem ansiedade. Como eu disse no começo, se você quiser ler Mateus capítulo 6, 25 a 34, ele vai dizer exatamente isso, que não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o que está acontecendo, não se preocupe com o futuro, não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir, porque Deus vai cuidar de você. Então isso é a paz de Deus, uma firme confiança no cuidado paterno de Deus. Mas eu quero chegar exatamente nem a paz que Deus ofereceu, nem a paz que Deus criou a partir de Jesus, nem a paz que Deus dá, é isso que nós encontramos no fruto do Espírito. Porque a paz que nós encontramos no fruto do Espírito é a paz que Deus requer. A paz que Deus requer de cada um de nós. É exatamente isso que nós encontramos lá no fruto do Espírito. A paz que Deus requer. Romanos 12, versículo 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Preste atenção então no que Paulo está nos ensinando. Existe a paz que Deus fez, Shalom, a paz que Deus fez a partir da cruz de Cristo, que nos salvou, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Nos tirou do pecado e ofereceu nova vida. Existe a paz que Deus dá, ou seja, uma firme confiança nesse amor de Deus para a nossa vida. Eu sei que pode estar um caos em volta de mim, mas Deus oferece a verdadeira paz. Tudo pode estar um caos em volta, mas Deus oferece a paz. Então, a paz que Deus dá, a paz que Deus fez. Mas o que está no fruto do Espírito é exatamente isso. A paz que Deus pede, a paz que Deus requer de cada um de nós. Por isso que Romanos 12 vai dizer: façam todo o possível para viver em paz com todos. A paz que Deus nos chama a praticar em nosso modo de vida. A prática que Deus nos chama para oferecer para este mundo, né? A paz que Deus nos convida em meio a todo o caos que nós estamos vivendo e o distanciamento das pessoas. A paz que vem desse Deus. Deus nos chama para viver em paz com os outros, a trabalhar pela paz entre os outros
e num mundo muito mais amplo oferecer paz para este mundo que está caos. Você consegue entender a diferença e as mudanças aqui nesse texto? Existe a paz que Deus dá, a paz que Deus criou a partir de Jesus Cristo. Mas existe essa paz. E é sobre ela que eu quero discorrer um pouquinho mais aqui. A paz que Deus requer. E para a gente entender isso, o texto é Romanos capítulo 14, de 1 a 15. Romanos 14, 1 a 15, 13. Eu não vou ler todo o texto porque ele é muito grande, mas nós vamos olhar. Então, se você quiser, abra a sua Bíblia, deixa aberta em Romanos capítulo 14 e 15. E conforme eu vou falando, você pode ir olhando para o texto aí que você vai encontrar, tá bom? Qual é o contexto que está por trás de Romanos capítulo 14? A carta de Romanos, Paulo está escrevendo para cristãos na grande cidade de Roma. Ele está escrevendo para esses cristãos que estão ali em Roma, tá bom? O que acontece? Em Roma, muitos cristãos vinham de um contexto gentil e pagão. O que aconteceu? Eles abraçaram a fé e não se preocupavam com os rituais judaicos. Se você lembrar, eu falei isso lá no comecinho, quando a gente estava estudando a carta de Gálatas, né? Sobre o fruto do Espírito. Se você lembrar, as pessoas quando abraçavam a fé cristã primeiro alcançou alguns judeus. E eles, quando começam a igreja de Cristo, eles começam com algumas práticas judaicas. Guardar o sábado, não comer alimentos que o Antigo Testamento dizia, que os rituais judaicos diziam, né? Então eles começavam a trazer algumas práticas. Especificamente em Romanos 14 e 15 é sobre o guardar o sábado e sobre a comida. O que não deve, o que pode comer. Então eles não estavam preocupados com esses rituais. E acusavam os judeus que seguiam o cristianismo, acusavam de fracos, pois eles ainda faziam esses rituais. Então, o contexto que está por trás de Romanos 14 é que havia gentios que abraçaram a fé cristã e que olhavam para os judeus dizendo eles são fracos, porque eles precisam desses rituais para alcançar a fé. Eles precisam desses rituais para conquistar a realidade. Eu estou tentando me acostumar com o óculos aqui, vocês verem que tem me incomodado um pouco, né? Então eles tinham acostumado com esses rituais. Tanto é que o versículo-chave desse Romanos 14, ele começa, o versículo-chave não, mas ele começa esse capítulo dizendo o seguinte: aceitem quem é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Romanos 14, então, ele diz para nós que nada de desprezo e nada de condenação. É isso que o versículo 1 e 3 mostra para nós. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir o assunto. O versículo 19, que aí sim esse é o versículo central de Romanos 14 e 15, ele diz assim: ofereçam-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Aqui é muito interessante, porque quando você olha para esse texto, duas atitudes opostas que podem contaminar qualquer relacionamento e busca pela paz: desprezo e condenação. Desprezo, porque os gentios não deviam zombar dos cristãos judeus, porque eles guardarem regras e terem algumas realidades sobre o alimento, sobre o guardar, sobre algumas coisas que eles viviam. E também não podia ter condenação, ou seja, os cristãos judeus também não deviam condenar os gentios, porque eles viviam de uma forma livre sobre essas práticas. Se você lembrar, eu não posso esquecer de falar isso, no comecinho desse nosso estudo, nós falamos que o fruto do Espírito veio
ele foi escrito num contexto onde os judeus condenavam e os gentios desprezavam os judeus. É o mesmo contexto de Romanos 14. Por quê? Porque eles diziam, eles comem, então Cristo não é suficiente. Ou os judeus diziam, eles comem, então eles não comem, então eles estão vivendo em pecado. Havia uma rixa, uma discussão entre gentios e judeus. E aí o cristianismo veio dizer, não existe essa diferença. Não existe essa mudança. Todos são iguais. Seja você comendo a carne, seja você não comendo a carne. Seja você guardando o sábado, seja você não guardando o sábado. Porque Deus nos aceitou. Essa é a palavra-chave. Deus nos aceitou. Então, por isso, esforce para promover a paz. Busque a paz em todas as coisas. Não viva a liberalidade, ou seja, eu vou fazer o que eu quiser sem compromisso nenhum. Muito menos viva debaixo dessa condenação, apontando o dedo, dizendo você está vivendo assim. Não, pelo contrário, busque a paz. Não despreze e não condene, mas também não despreze o amor e o cuidado de Deus pela sua vida. Então viva de acordo com os princípios cristãos, mas também não despreze e não condene aquele que vive de uma forma diferente de você. Eu sempre tenho brincado sobre isso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que nós somos diferentes. Eu sou diferente até mesmo da Aline. Eu sou muito diferente da Aline. Mas nós adoramos o mesmo Deus. A igreja de Cristo é assim. Ela tem diferenças, mas ela adora ao mesmo Deus. Ao mesmo Deus. Então nós temos que viver essa realidade. Podemos pensar diferente, mas nós não podemos condenar e muito menos desprezar. Para você entender melhor isso, eu vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito tempo, né? Mas para você entender um pouquinho aqui, eu quero olhar para esses textos e a gente aprender um pouco. Só abrir um parênteses. Se você tiver uma dúvida, questionamento, crítica ou qualquer outra coisa, você pode escrever aqui ou me mandar no particular e a gente vai aprender junto, tá bom? Não fiquem com dúvidas, tá legal? Bom, nesse sentido da nossa aula, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós estamos sujeitos ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus. Versículo 3. Aquele que come tudo não deve desprezar o que não come. Aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Fomos aceitos pelo mesmo Senhor. Quaisquer que sejam nossas opiniões sobre esses assuntos diversos, o que está por trás de nós é que fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Aceitos por Deus em Cristo Jesus. Então nós experimentamos este cuidado, este amor de Cristo Jesus sobre a nossa vida de uma forma muito plena. O que ele diz é que nós somos servos do mesmo Senhor. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé, ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, nós não temos o direito de julgar uns aos outros. Esse papel é exclusivo de Deus. Você não pode esquecer de uma realidade. Deus conhece, Deus sonda, Deus cuida do coração. Não é você que condena, não é você que salva, é Deus. Deus conhece o coração do homem. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Então, Deus conhece o coração do homem. E por conhecer o coração do homem, Ele realmente nos convida a viver de uma forma muito plena. Nos convida a viver de uma forma diferente. Nós somos servos do mesmo Senhor. Então, quem é você? Deixa eu dizer algo que eu comentei com a Aline ontem, quando eu estava estudando esse texto. Eu falei, a nossa aula hoje de manhã, ela é uma aula dura. Ela é uma aula difícil de você dar. Sabe por quê? Porque ela vai na contramão de tudo que nós acreditamos, de tudo que nós achamos que é melhor para cada um de nós. O Evangelho de Jesus, na verdade, ele vai na contramão de todas as coisas. Então, o que ele está dizendo é, quem é você para julgar? Cai por terra qualquer religiosidade, qualquer julgamento, qualquer apontar o dedo.
Quem somos nós? É isso que Paulo está dizendo. Quem somos nós para julgarmos? Porque é para o Senhor que ele está de pé e é para o Senhor que ele cai. O Senhor é capaz de sustentar. O Senhor vai mudar todas essas coisas. Então nós estamos sujeitos ao mesmo Senhor e somos servos do mesmo Senhor. E ele diz uma segunda coisa: nós vamos honrar ao mesmo Deus. Versículo 8: se vivemos, pois, para o Senhor, e se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, toda a nossa vida deve ser exclusivamente, eu vou repetir, toda a nossa vida deve ser exclusivamente para adorar a Deus, não homens. Ok? O nosso trabalho, a nossa vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, ele deve honrar a Deus. Então, nós não devemos julgar. Mas também eu não posso viver de qualquer jeito. Eu não posso experimentar a vida e dizer, eu faço o que eu quiser. Porque a minha vida é para honrar a Deus. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor. Eclesiastes 12 diz assim: jovem, vai até onde o seu coração alcançar, mas não se esqueça de que tudo você vai prestar conta. Então nós estamos honrando ao mesmo Deus. Se o não julgamento pode gerar uma liberalidade no nosso coração, esse versículo 8 diz: não pode. Sabe por quê? Porque se eu vivo para Deus. E se eu morro para Deus. Então quer vivamos, quer morramos, tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Tudo é para Ele. Então não importa como você chegou. Não importa como você está, não importa o que você gosta, o time que você torce, a roupa que você usa, não importa as coisas que você experimenta na sua vida. Nós não devemos julgar. Agora, será que o time que eu torço, e se for o Corinthians não, tô brincando, mas será que o time que eu torço, será que as coisas que eu faço, será que a roupa que eu uso, será que o meu trabalho tem glorificado a Deus? Então nós estamos sujeitos ao mesmo Senhor. Então eu honro a Deus com a minha vida, eu honro a Deus com tudo que eu tenho, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha família, a forma como eu experimento a realidade da vida, tudo isso é para glorificar o nome de Deus. Então, viva honrando a esse Deus. Estamos sujeitos ao mesmo Senhor. Primeiro, apenas. Segundo, o que nos constrange é o amor. Aqui é um ponto importantíssimo e talvez um dos versículos mais mal interpretados na nossa Bíblia. O texto diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Por que eu falei que esse texto ele é mal interpretado? Os cristãos, aquele que é alcançado por Cristo, e João diz que Cristo nos salvou para a liberdade, nós temos a liberdade em relação ao que comer e ao que beber. Por quê? Porque todo alimento vem de Deus. Tudo vem de Deus e deve ser recebido como ação de graça. Mas ostentar a sua liberdade diante de outro cristão, sem qualquer sensibilidade quanto à consciência dele, eu estou jogando fora o primeiro fruto do Espírito, o amor. Se eu para buscar a paz, eu sou constrangido pelo amor, é o que diz do versículo 13 ao 23, eu percebo então que eu não vou julgar. Mas ao invés disso, eu não vou colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do meu irmão. O que isso significa? Eu não posso julgar. Eu não posso julgar, mas eu também não posso esquecer o amor. Eu não posso jogar fora a realidade do amor. Deixar de exercer o amor cristão é jogar fora, viver como Cristo viveu. Entenda o que eu estou querendo dizer aqui para você. Eu estou dizendo que você tem liberdade para fazer
tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que está no seu coração. Você tem a liberdade. Mas viver essa liberdade sem consciência do próximo, sem olhar para o próximo, isso é falta de amor. Se existe alguma coisa, sim, e olha o que eu vou dizer para você, se existe alguma coisa que sim, ao olhar do seu irmão isso é ruim, evite fazer na frente dele, evite fazer para que seu irmão veja, evite trazer essa realidade. Pense diferente, haja de forma diferente. Para que colocar pedra de tropeço? Para que colocar obstáculo no caminho do seu irmão? Para que fazer isso? Será que vale a pena? Em nome da minha liberdade eu faço o que eu quiser? Não, você não faz o que você quiser. Porque o que nos constrange é o amor. E é exatamente isso que Paulo está dizendo sobre a comida e bebida aqui nesse texto. Ele está dizendo, se para o seu irmão comer isso não é bom, evite. Não faça. O que ele busca é viver em harmonia e amor. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Cuidado para não usar esse versículo como ferramenta de acusação para destruir o seu próximo. O que Paulo nos ensina sobre não coloque pedra de tropeço ou obstáculo, e o que ele nos ensina que se seu irmão se entristece devido ao que você come, é viva em harmonia e amor. Sabe qual é o compromisso que nós temos um com o outro? Edificar. Essa é uma palavrinha da mutualidade cristã. Eu tenho que edificar você. Eu tenho que você seja, que o nome de Cristo seja engrandecido a partir das minhas atitudes. Que Deus possa ser exaltado a partir da forma como eu vivo. O que eu estou dizendo para você é que você tem liberdade. O que eu estou dizendo não, o que Paulo está dizendo para você é que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas algumas coisas não vale a pena. Se a minha roupa, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu faço tem honrado o nome de Deus, se não tem, joga fora. Se as coisas que eu faço aqui têm destruído o meu irmão e não edificado ele, também não faço. Dá para entender essa diferença? Lembra, gente, não fiquem com dúvida, ok? Vocês podem perguntar à vontade, que eu vou responder para vocês aqui. Então não fiquem com dúvida, tá legal? O versículo 2 vai dizer assim: cada um de nós deve agradar, cada um de nós quer agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem, a fim de agradá-lo, de edificá-lo. Ou seja, o que a Bíblia está nos ensinando é que Deus realmente tem nos ajudado a entender um pouquinho mais como viver com o próximo, em paz. O que deve ser o principal de tudo é o amor. O principal de todas as coisas é o amor. Paulo dedica um capítulo inteiro para falar apenas do amor. O amor suporta tudo. O amor aguenta tudo. E olha, quando ele fala isso, é tudo mesmo. É tudo. Tudo. Para edificar o meu próximo. Alguém perguntou para mim, mas e se eu comer? E se eu beber? E se eu fizer alguma coisa que para o meu olhar tá ok, mas para o olhar do irmão não está ok? Evite. Se seu irmão tem olhado com condenação, é Deus que vai dar a paga, é Deus que vai fazer isso a ele. Para você, busque o amor, busque viver de uma forma plena, edifique o seu próximo. Então, nós somos constrangidos pelo amor. E em terceiro lugar, nós somos moldados pelo exemplo de Cristo. Versículo 5 e 6 assim: o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração
e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus Pai, Senhor de nosso Jesus Cristo. Jesus é o exemplo daquilo que nos instrui a fazer. Jesus, ele andava com as prostitutas, com os pecadores, com os ladrões, não para dizer para o judeu, olha aí como eu sou melhor que vocês, não. É porque ele amava. E os judeus experimentavam a realidade desse amor por causa de Jesus. Quer você viva de uma forma ou de outra, o que deve moldar a nossa vida é o exemplo de Cristo. Essa é uma oração muito forte de Paulo. Paulo está orando dizendo assim, olha, existem os gentios, existem os judeus. Existe o que comem, existe o que não comem. Existe o que fazem isso e o que fazem aquilo. Existe isso na igreja de Cristo. Mas que Deus conceda perseverança, que nós vamos aprender como fruto do Espírito, e ânimo, dando-lhe um espírito de unidade, não segundo Paulo, não segundo a igreja de Jerusalém, não segundo o pastor Ricardo, mas segundo Cristo. Para que com uma só boca, nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o lugar onde pessoas que não se encaixam adoram ao único Deus. Porque nós somos diferentes, nós não somos alcançados pelo mesmo Deus. Alcançados pela mesma realidade de Deus. Preste atenção, Paulo nos ensina isso de uma forma muito clara. Nos relacionamentos, façam todo o possível para viver em paz com todos. No casamento, Deus nos chamou para vivermos em paz. Quando ocorrem divisões na igreja, tenham um só pensamento, vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. E quando é difícil, façam todo o esforço para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Nós somos moldados por Cristo, porque nos relacionamentos Cristo buscava ter paz com todos. Com todos. No casamento, Deus nos chamou para viver em paz. No contexto, e aqui quando Paulo escreve, estava tendo uma divisão na igreja, em 2 Coríntios, ele diz, tenham um só pensamento, vivam em paz. E quando não é possível viver em paz, quando nós temos diferenças enormes, dificuldades enormes, ele diz assim, façam todo o esforço. Ele não fala assim, busquem paz. Ele fala, faça o possível e o impossível para viver em paz, para buscar em paz. Neste tempo de pandemia, nós temos visto guerras, online, e as pessoas dizendo, e agora? O que eu faço? Como que eu vou fazer? Porque a paz Não, faça o esforço, mesmo com aquele que discorda de você, busque a paz. Vive em paz. Quer ter um mundo diferente? Vive em paz. Talvez, ok? Isso é uma suposição. Nós estaríamos agindo de uma forma totalmente diferente diante desse vírus se nós estivéssemos em paz. Se não houvesse guerra entre China e Estados Unidos, entre esquerda e direita, entre Bolsonaro e outros, se nós tivéssemos paz, ainda que eu seja de um lado, ainda que eu seja do outro, eu tenho certeza que as coisas seriam diferentes neste mundo. As guerras seriam menores. A busca pela solução seria totalmente diferente. Mas como nós estamos em guerra, cada um está buscando o seu interesse, o que é melhor para si, e esquece de olhar para o próximo. Sim, Cristo vivia em paz, até mesmo com aqueles que o acusaram. Cristo vivia em paz até mesmo com aquele que o traiu. Cristo vivia em paz até mesmo com aqueles que o abandonaram. E é isso que Cristo nos convida a viver. Nos seus relacionamentos de amigos, de escola, de qualquer outra coisa, façam todo o possível para viver em paz. No seu casamento, Deus chamou para viver em paz, porque 1 Coríntios 7 é contexto de casamento. Na de igreja, 2 Coríntios é contexto de divisão, busque a paz. E Efésios 4
quando tudo é difícil, busque a paz. Busque a paz. Talvez, e aí, Roseli, usando o que você falou aqui, que Deus tem um propósito em todas as coisas, talvez Deus esteja usando este vírus do jeito dele para nos oferecer e nos convidar a ter paz e buscar as soluções em paz. Talvez. Mas antes de você começar no mundo aí fora, comece no seu mundo interior. Comece dentro de você. Dentro de você, busque a paz. Dentro do seu relacionamento, busque a paz. E depois ofereça paz a este mundo. Ofereça paz para este mundo que busca tanto essa paz. Eu quero terminar mostrando dois citações, dois direcionamentos sobre o que significa viver em paz com o próximo. Christopher Wright, ele diz sobre o que significa cultivar a paz. Ele diz 6 coisas. Procure tratar de conflitos entre nós e resolvê-los, em vez de alimentá-lo ou causá-lo. Isso é uma forma muito prática de cultivar a paz. Procure tratar os conflitos e resolvê-los. Segundo, precisamos ter cuidado de evitar palavras e atitudes que facilmente criam mal entendidos e divisão. Precisamos ter cuidado. Em terceiro lugar, temos de nos apressar em pedir perdão, mesmo que estritamente falando, não estando errado. É possível que a palavra me perdoe seja mais difícil de dizer, mas com frequência são as primeiras que nos conduzem à paz. Me perdoe talvez seja muito difícil falar, mas é a primeira para o início da busca pela paz. Em quarto lugar, Christopher Wright diz: não reagir de imediato para nos defender quando alguém diz ou faz algo contra nós. Antes, permitimos que Deus mostre a verdade a seu tempo. Em quinto lugar, precisamos seguir de perto as instruções de Jesus a respeito de como irmãos em Cristo devem tratar as ofensas que cometem uns com os outros. Evitar o uso como ferramenta pública, difamando ou oferecendo indiretas. E em sexto e último lugar, ele diz: acima de tudo, evite todo tipo de fofoca e aprenda a disciplina rígida de guardar segredos. De uma forma muito prática, 6 passos para você cultivar a paz. Viva a paz de uma forma muito plena. E eu quero terminar com a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde há ódio, que eu leve amor, onde há ofensa, que eu leve perdão, onde há discórdia, que eu leve união, onde há dúvida, que eu leve a fé, onde há erro, que eu leve a verdade, onde há desespero, que eu leve a esperança, onde há tristeza, que eu leve a alegria, onde há trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei o que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Viva de uma forma muito prática essa paz que Deus requer de cada um de nós. Ame o seu próximo, busque a paz com o próximo, acima de qualquer coisa. Não julgue, não coloque pedra, mas simplesmente seja constrangido pelo amor e que Cristo Jesus seja o exemplo de como nós podemos viver em paz um com os outros. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração cada dia mais e mais, conduzir a sua vida em todos os momentos, que a realidade de Deus seja aquela realidade que muda todas as coisas, que transforma tudo e que ofereça a verdadeira paz para cada um de vocês. Eu quero encerrar e eu vou orar por cada um de vocês. Mas antes da minha oração,
nós temos mais uma surpresinha para as mamães aqui, tá bom? De uma forma muito gostosa, assim, um filho quer dar Feliz Dia das Mães. Então, pode vir, Bê. Feliz Dia das Mães. Aê! Feliz Dia das Mães, gente. Vamos orar, então? Deus Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento muito especial que nós estamos vivendo, esse tempo muito gostoso de perceber o Senhor nos ajudando a caminhar segundo a sua paz, segundo o teu amor em todos os momentos, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado porque só o Senhor é capaz de oferecer a verdadeira paz quando tudo parece ser diferente. Deus, conduz o nosso coração em todos os momentos. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito bom estarmos juntos aqui e entender o amor e o cuidado de Deus para a nossa vida. A nossa escola dominical tem esse propósito de crescimento, de buscarmos aprender um pouco mais como viver com Jesus e tudo que Ele nos ensina. Então, é muito bom estarmos juntos. Várias pessoas aqui online, não vou falar o nome de todo mundo para vocês não esquecer de ninguém, mas que essa palavra possa ter alcançado o coração de cada um de vocês, tá bom? Gente, até a noite, lembrando, às 19 horas o nosso encontro. Deus ainda tem o controle de tudo, lutando contra o desânimo, lutando com o desânimo. E o outro aviso que eu quero dar para vocês, eu tenho falado nas nossas lives, é exatamente sobre o nosso louvor retrô. Nós vamos ter um louvor retrô nessa sexta-feira agora. Então, se você quer escolher algumas músicas mais antigas para o nosso momento aqui de celebração a Deus, de tempo de louvor a Deus, se você quer realmente escolher alguma música, você pode mandar para mim, ou pode mandar no particular, ou pode mandar para alguém que você conheça aí desse tempo, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Sexta-feira que vem, então, o nosso louvor retrô, músicas mais antigas, assim, de adoração a Deus. E as 10 mais escolhidas é o que nós vamos cantar domingo, sexta-feira, tá bom? E hoje à noite, não se esqueça, 7h30, o nosso culto de adoração, 7 horas, o nosso culto de adoração a Deus. Deus abençoe, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, nossas próximas reuniões. Deus abençoe a cada um de vocês. Até mais. Tchau.